volta a falar sobre política monetária, mas principalmente, agora especificamente sobre a política monetária nos Estados Unidos, porque o nome de Kevin Warsh foi indicado por Donald Trump para assumir o comando do Federal Reserve, já movimenta as apostas do mercado financeiro. O Comitê do Senado dos Estados Unidos vai votar a nomeação de Kevin Warsh ao Federal Reserve hoje. Ele que é conhecido por esse perfil conservador e visto como um defensor de juros mais altos para conter a inflação, que poderia mudar o rumo da política monetária norte-americana, escolhido ele por Donald Trump, mas até aí Jerome Powell também foi, né? Para a gente entender o que essa troca representa para a economia global, como deve ser essa gestão de Kevin Warsh à frente do Fed, a gente conversa com o Benjamin Mandel, chefe de pesquisa da Jubarte Capital e ex-economista do próprio Fed. Benjamin, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito prazer, bom dia, Vitor. Bom dia. Benjamin ou Benjamin? Perdão minha indelicadeza. Tanto faz, na verdade. Benjamin. Benjamin, então tá ótimo. Abrasileirado. Benjamin, eu queria perguntar sobre essa expectativa. A gente tem acompanhado essa série de ataques e maledicências ditas por Donald Trump mirando o presidente do Fed, Jerome Powell. A gente hoje tem um cenário de inflação bastante elevada, bastante pressionada, 3,3% o CPI, muito acima do centro da meta. Eu queria entender exatamente como o Kevin Warsh deve assumir essa cadeira de presidente do Fed, o que ele deve vestir o chapéu de presidente do Fed, uma autoridade independente, ou deve se prestar aos interesses de Donald Trump? Ok, vamos lá. Então, acho que para começar, acho que é bem provável que ele vai assumir como presidente o chair novo do Fed em junho. Então, bem provável que ele vai passar o processo de aprovação do Senado daqui um pouco. Então, a reunião de hoje vai ser a última reunião com Jay Powell como chair do Fed, e daí, a partir da reunião de junho, o Kevin Warsh já vai assumir a posição do chair. Agora, o que isso significa para o processo o cálculo de política monetária dos Estados Unidos? Acho que todo chair tem seu próprios objetivos, preferências, até estilo como chair. E Kevin Warsh, além disso, tem uma agenda de reformas que ele quis fazer. Então, naquele reunião do Senado semana passada, onde ele apresentou e respondeu algumas perguntas do comitê do Senado, ele mostrou um desejo bem forte para fazer algumas reformas do Fed, tanto no lado de política monetária, quanto no lado mais institucional e os outros papéis do Banco Central americano. Acho que é um ponto super importante para reforçar aqui é que ele vai enfrentar algumas resistências implementando essas reformas. E acho que o exemplo mais claro disso é no lado de política monetária. Então, ele vai entrar com um comitê bem inercial. A palavra-chave aqui é inércia de política monetária nos Estados Unidos no momento, porque você tem uma configuração de fundamentos com a inflação acelerando por causa do choque de energia global que está rolando. Por outro lado, tem alguns os efeitos negativos por crescimento, vindo do choque mesmo, e outros fatores que estavam desacelerando a economia ao longo do ano passado. Então, mesmo com o fluxo de dados super resilientes dos Estados Unidos, tem essa expectativa que o choque vai gerar uma certa stagflation na economia americana. E daí a composição do comitê está refletindo esse bifurcação dos fundamentos, ou seja, você tem um lado do comitê que vai estar bem sensível a esse processo de dinâmica inflacionária e vai querer manter a taxa de juros no mesmo nível quem sabe, indefinidamente no futuro. E, por outro lado, tem as pessoas mais sensíveis ao crescimento, que eles estão mostrando basicamente um desejo para talvez baixar juros este ano para
basicamente para apoiar o mercado de trabalho e outros pontos fracos na economia. Então, ele vai entrar com ponto de partida de inércia e também de um comitê um pouco mais polarizado. Ah, então, acho que em termos de implementar algumas mudanças de maneira imediata, acho que vai ser bem difícil, né? Porque tem essa inércia que vai manter o taxa de juros estável para os próximos meses, talvez nos próximos trimestres. Então, acho que tem isso. No lado de política monetária, muita resistência para implementar algumas reformas. Talvez aonde ele vai conseguir fazer reformas de um jeito mais imediato, está no lado de supervision. Basicamente, o Fed tem um papel muito relevante de supervisão dos bancos no lado regulatório, pensando sobre os regulations de criptomoedas, etc. Então, acho que nesse lado, acho que ele vai ter um pouco mais, achar mais sucesso em relação a trazendo algumas reformas um pouco mais business friendly para o Fed. Mas política monetária é difícil mexer no primeiro instante. Sendo difícil, Benjamin, você falou algo que me chamou bastante atenção, que é essa divisão do Comitê de Política Monetária norte-americano. A gente teve, por exemplo, o ponto fora da curva, né, o Stephen Miron, sempre defendendo uma revisão mais significativa para baixo da taxa básica de juros por lá, do intervalo de juros por lá. Eu queria entender se essa divisão do comitê, essa possível divisão do comitê, ela poderia passar sinais dúbios para o mercado e principalmente ter algum tipo de impacto sobre a credibilidade do Federal Reserve sem mostrar ali uma convicção em torno do que fazer na condução exatamente da política monetária. Acho que é menos uma questão de credibilidade, mais uma questão de inércia mesmo. Acho que é de confiança na previsão dos fundamentos dos Estados Unidos nos próximos meses e até entrando em 27. Acho que o Fed tem uma capacidade imensa em relação a essa questão de credibilidade. Eu concordo que o fato simples que o Donald Trump escolheu o Kevin Warsh talvez sugere que o Warsh vai ter que entregar alguns resultados em relação a taxa de juros mais baixo, mas ele, no final das contas, tem 12 votos a cada reunião. Ele é um voto importante no sentido que ele tem esse papel de gerar consensos no comitê, mas ele vai ter que convencer os outros membros que basicamente as condições dos fundamentos merecem taxa de juros mais baixo. Temos algumas indicações como ele vai tentar fazer isso. Naquela reunião do Senado, no Comitê do Senado, semana passada, ele falou muito sobre tecnologia, a capacidade dessa onda de AI e tecnologia puxar a taxa de crescimento de produtividade para cima e daí puxar a tendência de baixa frequência de inflação para baixo. Então, acho que ele vai usar esse choque positivo no lado de oferta da economia, choque de aceleração na taxa de potencial da economia para justificar talvez alguns ajustes no futuro. Mas, como eu falei, é difícil fazer esse argumento no meio de uma furacão de preço de petróleo e preço de gasolina mais altos. Mas tudo isso é para dizer que credibilidade do Fed, da instituição, continua super alto e tem alguns processos e estrutura interna do Fed que vai reforçar isso, mesmo com um objetivo, talvez o efeito efeitos políticos, talvez entrando na margem, mas acho que no final das contas é um comitê, não é uma pessoa só. Pois é, vamos ver quanto tempo vai durar essa lua de mel de Donald Trump como presidente do Fed, se de fato ele seguia os ditames daquilo que dizem os modelos da instituição, da Autoridade Monetária Norte-Americana. Conversei com Benjamin Mandel, chefe de pesquisa da Jubarte Capital, ex-economista do Federal Reserve. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente.
Muito obrigado. Bom dia. Até mais, bom dia.